Olá pessoal, bom dia! Sabe, o desejo do meu coração é o mesmo do coração de Deus, que você vá bem, que tudo dê certo para você, amém? Que seja um dia guiado pelo Espírito Santo de Deus. Queridos, nós vamos ouvir de Deus, aleluia! Como distinguir a voz da nossa alma, a voz do inimigo e a voz de Deus. Tem muita diferença. E nós ouvimos muitas vozes ao longo do nosso dia, da nossa vida. Deus vai falar profundamente ao nosso coração agora, amém? Deus quer falar com você. Então fica até o final dessa mensagem. Eu vou dar alguns testemunhos de como eu ouço Deus, as experiências que eu tive sobre isso, amém? Como então vamos começar ouvindo a voz da nossa alma? Como é que eu sei que a minha alma está falando? Queridos, normalmente a nossa alma quer coisa, a nossa carne, o nosso ego, quer coisa que não é agradável a Deus. Por isso que a palavra diz em Colossenses 3, buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do alto, onde Cristo está à destra de Deus. Porque a nossa alma chega como um pensamento na nossa mente. E quase sempre vai ser coisa que não é muito agradável a Deus. Por isso que nós temos que conhecer a palavra de Deus, para sabermos, será que Deus se agrada disso? Mas eu sei que nós somos pessoas inteligentes, então dá para saber o que não é agradável a Deus. Por exemplo, a alma sempre quer ficar falando mal das pessoas. A alma quer fofocar. Sabe, a alma quer comer, né? O desejo da alma, melhor dizendo, quer comer demais, né? Não quer perdoar. Não gosta de compartilhar as coisas que tem, né? De ser generoso. A alma não vai querer isso. Por isso que um dia, meus amados, chegou uma palavra no meu coração como uma grande revelação, uma palavra da palavra de Deus, que diz que eu fui crucificada com Cristo e eu profetizo essa palavra. Eu não vivo mais eu, mas Cristo é que vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então a alma, ela tem que ser crucificada, porque ela normalmente, ela quer as coisas que não são agradáveis a Deus. Essas coisas citadas aqui são coisas da alma, da carne. Deus tem coisas maravilhosas para nós temos que ouvir a voz dele através da palavra ou dentro da gente e fazer a alma se aquietar. Por isso que a palavra de Deus diz também que a mentalidade da carne é morte e a mentalidade do espírito é vida e paz. Porque quando nós somos guiados pelo Espírito, nós andamos em paz. Mas quando a mente dá comando, a mentalidade da carne é morte. Por quê? Nos leva para o buraco, desvia-nos da presença de Deus, nos traz danos ao corpo, ao espírito e à alma mesmo. A alma são os pensamentos, o corpo físico também é prejudicado. Então, conheçamos qual é a vontade de Deus para que a voz da alma se aquiete e não dê comando. Mas quem deu comando seja o Espírito Santo. Amém? E como é a voz do inimigo? Sabe que a voz do inimigo, o inimigo, ele traz dúvida. Será? Ele também traz medo, traz pânico. E a voz do inimigo chega para nos tentar. Sabe, muitas vezes, voltando a falar da alma, o inimigo está por trás, dando sugestões para que a alma também peque. Então, o inimigo, ele chega, né, com essas funções para nos prejudicar, nos colocar para baixo e nos destruir. Sabe, em Gênesis 3 cita, né, quando Eva pecou, que o inimigo chegou para ela e falou, será que Deus disse para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Será que é assim mesmo? Será que se vocês comerem, vocês não podem comer mesmo? Então ele trouxe dúvida e ela caiu nesse pecado. Deus não queria que ela tivesse aquela atitude. Então traz dúvida, tudo que traz dúvida, será? É porque ele está colocando dúvida no nosso coração, mas busquemos ao Senhor, que Deus é um Deus da verdade. Porque o inimigo também, ele mente. Sabe, muitas vezes você está para conquistar algo da parte de Deus, dentro do seu chamado, ou no negócio que você recebeu, que você conquistou, no seu trabalho, uma promoção, e ele diz assim, você não merece, você não vai conseguir, você não vai chegar, não vai ser bom. Essa voz é do pai da mentira e do enganador. Deus diz a você, se você está passando por essa situação, Deus diz a verdade, você vai conseguir, você vai vencer, você é valoroso, você é especial, você é importante para mim. Essa voz de Deus, aleluia! Sabe quando Jesus foi tentado no deserto? O inimigo, ele também tenta-nos, ele quer nos tentar para que a gente venha pecar.
ele tentou Jesus para Jesus pecar. Transforma essas pedras em pães. Ele estava tentando Jesus para Jesus quebrar um jejum que ele estava, precisando fazer para depois ali ele se entregar, ele ia ser crucificado. Mas como ele andava cheio do Espírito Santo, ele resistiu àquela tentação, aquela obra maligna ali. E você também, cheio do Espírito Santo, você vai vencer essa tentação, você vai romper, porque o inimigo mente, mas Deus fala-nos a verdade. Sabe que Jesus também, a palavra de Deus diz, é uma palavra de Jesus em João 10, fala para nós não ouvirmos a voz do salteador, do enganador, mas nós devemos ouvir a voz do bom pastor. Aleluia! Bom pastor Jesus diz a você e a mim, nada te faltará, nada nos faltará. Sabe, é a voz de Jesus. Como eu sei que Jesus está falando? Jesus, quando fala, a gente sabe que é Jesus, que é Deus falando. Sabe, é uma voz que traz paz, mesmo que exortar, que é corrigir, corrigem é amor. Sabe, Jesus, ele vem com um conselho. O Espírito Santo, ele sempre vai nos aconselhar. Como eu falei com vocês, eu vou contar uma experiência minha. Como eu descobri o meu chamado. Sabe, também, antes de eu falar desse testemunho, eu vou falar como o profeta Elias ouviu a voz de Deus. Sabe, ele estava numa caverna e Deus falou para ele, saia, fica na porta da caverna, que eu vou falar com você. Aí ele viu uma manifestação de um terremoto, um vento impetuoso, depois veio fogo, mas Deus não estava nesses movimentos todos. Sabe, Deus falou com o profeta Elias numa voz mansa e suave. Deus, ele chega com uma voz mansa e suave ao nosso coração. E um dia, uma mulher, sabe, uma profetisa, uma mulher de Deus, olhou para mim e falou assim, eu estava fazendo um curso em Vitória, na capital do meu estado, e eu estudava com ela, ela falou assim, eu sei que você quer o que eu tenho. Eu falei, sim, eu desejo. Ela falou, eu já sabia. Aí ela me abraçou, ministrou em mim e falou, receba essa unção profética, receba a inspiração do Espírito. E eu senti que a partir daí algo foi transferido para mim, como o profeta Elias transferiu para o profeta Eliseu. Queridos, eu falo, não fica indo atrás, disso que eu estou falando, porque Deus, ele vai guiar para acontecer isso naturalmente, se é assim que Deus deseja para você, amém? Porque eu não busquei muito, mas eu desejei, Isso eu vou ser verdadeira com você, não fiquei correndo atrás, mas eu desejei. E a partir daí, queridos, disso que eu estou citando para vocês, eu tive uma visão de desenrolando um rolo dourado assim, e eu andando sobre aquilo na minha vida. E Deus falou, filha, esse é o seu chamado, um chamado que eu vou te dar inspirações, você vai fluir nos dons do Espírito, o Espírito Santo vai começar a falar com você com mais evidência, e Deus tem isso para você, porque Ele quer que nós venhamos a ouvir a voz de Deus, a voz de Jesus, a voz do Espírito Santo com clareza, aleluia. Sabe, uma outra experiência que eu tive há pouco tempo, eu fiz uma viagem e eu estava num trajeto da estrada que eu poderia andar uma velocidade um pouco maior do que eu estava andando anteriormente. E quando eu estava numa velocidade maior, o Espírito Santo falou assim comigo, e eu sei que sabia que era a voz de Deus, porque é algo diferente, é algo que você sabe que vai vir um conselho, uma palavra, uma inspiração, uma parábola. E ele falou assim, sabe, quando vocês andam em alta velocidade, você tem que estar mais atenta, porque se acontecer um acidente, o estrago é muito maior, é um perigo. Então, aí ele ministrou comigo sobre o meu chamado, e eu digo para você, dentro do seu chamado, cuidado se você já está pegando velocidade. Muito cuidado, seja obediente ao Espírito Santo, porque, aleluia, você não vai ter nenhum acidente dentro do seu chamado para te trazer dano, mas Deus quer que você corra a carreira com velocidade, Ele vai te proteger, mas esteja ligado ao trono de Deus e atento. Essa é a voz de Deus, trazendo, mais uma vez eu digo, conselhos, instruções e às vezes exortação, que é correção em amor. Sabe, Deus não traz nada para nos causar dano. Ele não vai falar, essa doença você vai morrer, ele não vai falar assim, eu tenho cura para você. Ele não vai falar, eu te dei um chamado, agora você vai sofrer para você, alcançar um nível maior. Não, ele fala, eu quero revelar para você minha vontade. Vai, meu querido, vai, minha querida, você é valoroso, você é valorosa, você é meu amado, minha amada. Deus fala, eu tenho proteção para você. Jesus diz, eu tenho passos verdejantes, águas tranquilas, refrigérios de alma. Aleluia! Ande nesses passos verdejantes, porque Jesus diz que Ele tem isso para você.
mas a voz principal é através também da palavra. Jesus e Deus fala através da palavra com uma voz maravilhosa, aleluia. Ele ministra o nosso coração, não com uma voz, uma escrita, falando na palavra, mas ele fala o nosso coração, trazendo coisas que vão nos beneficiar, amém? Eu espero que eu possa ter cooperado com você. Fica ligado à voz de Deus. Rejeita a voz do inimigo, não aceite os enganos do inimigo. A alma manda ela se aquietar se ela está também querendo que você faça algo que não é agradável a Deus, amém? Eu digo para você, você recebeu essa ministração? Compartilhe essa mensagem. Deixe o seu joinha, faz esse canal de bênçãos crescer. E se você está pela primeira vez entrando aqui no canal e conhecendo esse canal, se inscreva, aperte o sininho das novas publicações. Elas começam a chegar no seu celular. Coloca aqui nos comentários. Você ouve a voz de Deus? Aleluia! Deus fala que Ele quer muito que você ouça a voz dEle, que é maravilhosa, mansa e suave. Querido, Deus te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o rosto dEle sobre você e te dê muita paz. Até o próximo encontro com Deus. Tchau, tchau!